Fala galera do Teimosia Produtiva, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, aqui é o local para você falar de inovação, tecnologia, empreendedorismo e para você também que está inconformado com as coisas do seu dia a dia, aquilo que você faz e você, como já disseram para você, que tem que ser do jeito que tem que ser. Bom, para gente começar eu quero mandar um abraço aqui primeiro, eu vou mostrar para vocês que eu tô com a câmera na mão aqui. Vou experimentar fazer um negócio diferente. Nós temos um patrocinador aqui no nosso espaço, no nosso estúdio, e nós estamos fazendo, dá uma olhada na tela aí, ó. Isso aparece para vocês aí, adesivando lá nossa geladeira. Ei, galera, comecei feliz hoje, hein? Olha só que massa, ó, Mega Comunicação Visual, aqui de Itajaí, atendendo Itajaí, Balneário, Itapema, tudo litoral catarinense, pagando bem, vai até para outros estados, só pagar. Tudo negociadinho tem jeito. E para você que não conhece aqui o nosso espaço, nosso estúdio também, aproveita já para dar uma olhada e vou mostrar para vocês aqui. Eu vou virar para o nosso convidado. Que detalhe, calma, não mostrei ainda. Para a galera que não sabe, deixa eu mudar aqui de novo. E a gente gravou esse podcast, ou seja, a idealização de todo esse espaço veio de um bate-papo entre eu e esse convidado. Nós gravamos o nosso primeiro episódio lá no dia do aniversário de Itajaí, foi 15 de junho, 15 de junho. E não foi por hora até hoje. Então, para a gente retomar essa nossa jornada de empreendedorismo falando de negócio, nós vamos receber aqui no nosso podcast só o seu sobrenome, mas Eduardo da Mega Comunicação. Deixa eu mudar para cá. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Teimosia Produtiva. E manda um abraço pra galera também, queria mandar um abraço pro Sidney também ali, que tá se virando nos cantos ali, ó. Peraí, Sidney, deixa eu mudar pra cá. Vai lá, manda um abraço pra galera, Sidney. E aí, pessoal, um abraço aí. Aí, ó. Ó que bonito o trabalho do menino, ó. Tá começando a fazer ontem, mas já aprendeu bem, hein? Valeu. Então, manda um abraço pra galera aí, Eduardo, nessa câmera aqui. Eu sempre peço para os convidados se apresentarem. A galera de Itajaí já te conhece sem sombra de dúvidas, até porque você tá envolvido com quase tudo que a gente imagina de bom aí nessa cidade, né? Mais ou menos assim. Fala, galera, tudo bem? Então, Eduardo Cordeiro, né? Empresário aí do ramo de comunicação visual, diretor executivo da Mega Comunicação Visual. Uma empresa que já tem há um bom tempo aí no mercado de Itajaí. E agora com inovações que a gente está, né? Hoje a gente veio fazer um trabalho diferenciado aqui no estúdio do nosso parceiro. Como ele falou, há um ano e alguns meses atrás a gente iniciou esse projeto aqui do Teimosia Produtiva. Tinha um outro padrão e seguiria um outro rumo e a gente decidiu fazer um negócio diferente. E agora a gente está aí de novo retomando e sou muito grato a estar retomando novamente esse processo aí, esse episódio a ser gravado depois de muito tempo. E a gente vai contar um pouco da história da Mega, contar um pouco da minha história. Vamos deixar levar o papo aí para ver aonde que chega. Teimosia Produtiva. 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 É isso aí. Bom, primeiro eu quero aproveitar e dizer que estou muito contente com a tua participação aqui, realmente, de retornar. Pra galera que não sabe, aconteceu muita coisa. A gente pediu alguns sinais pra Deus aí. Deus respondeu, inclusive, com a sua mensagem quando eu recebi ele no WhatsApp ali, porque eu pedi pra Deus, falei, Deus, será que realmente eu devo retomar o Teimosia Produtiva? E aí, tu me manda uma mensagem no dia, falando, cara, a tua geladeira aqui já tá pronto, adesivo, vamos colocar? Eu falei, bom, Deus, tá, então tá por aí. Então vamos lá, pra gente contextualizar, pra galera que é de Itajaí, o que a Mega Comunicação Visual faz? Vou até mostrar pra galera, já que tá bonito o negócio ali, que gostei, cara, olha só. Justamente, deixa eu mostrar pra vocês aqui, deixa eu ligar a câmera. Eu tô testando também aqui, né? Se eu tirei o cabo, se eu não botar o cabo não vai funcionar. Deixa eu puxar o cabo aqui. Pra galera que acompanha o Engenharia Podcast, a galera sabe, aí já sabe que eu faço tudo aqui
ao vivo, então não tem esse negócio de ficar pedindo pra produção pra corte depois, então vai ficar tudo no ar. Até porque pra mostrar pra vocês que não é porque nós estamos do lado de cá que a gente é melhor que vocês. Olha que bacana, ó. Olha que bonito, rapaziada. Olha que bonito, rapaziada, olha. Ó, agora deixa eu deixar aqui mais clarinho aqui. Ver se fica melhor. Ficou mais escuro, mas enfim, vamos lá. Deixa eu mudar pra cá de novo. Ó, ficou bacana, ó. Aí colocou ali um adesivo na geladeira justamente do astronauta. Afinal de contas, nós, empreendedores, somos eternos sonhadores e a gente vai pra tudo quanto é canto pra viver o nosso sonho. A gente viaja na cabeça das pessoas. Então, por isso eu falei ali, cara, faz um astronauta, cara, a gente viaja aqui. Porque empreender no Brasil, justamente, se você... Não é fácil. Até o projeto dar certo, você é um sonhador. Você é um viajão. Então, para você que é um viajão como nós, que somos sonhadores, seja muito bem-vindo a esse podcast. E também, o objetivo é contar pra galera o seguinte, Eduardo. A galera vê você ali hoje com a Mega Comunicação Visual e talvez muita gente já pensa, não, esse menino é nascido em berço de ouro. Esse menino é fácil, né? Eita, tô ouvindo aqui, me ouvindo? Peraí, deixa eu voltar. Esse menino é nascido em berço de... Tava saindo barulho aqui antes ou não? Não. Então, esse menino é nascido em berço de ouro, esse menino foi fácil pra ele, afinal de contas, né? Ele sempre tem a Mega. Então conta pra gente o que você fazia antes de você empreender, antes de você abrir o seu negócio. Até porque estimular essa galera que tá do outro lado também, que se você tem um sonho, a mensagem é com o convidado. Vamos lá. Vamos lá. Então, cara, eu venho de uma família muito humilde, né? A gente vem de uma família muito humilde. Minha família, por parte da minha família, parte do meu pai é nascido e criado em Itajaí. E minha família, parte da minha mãe, é nascida e criada em Caçador, Santa Catarina. É uma família muito humilde. Meu pai estudou a vida toda, funcionário público, né? A minha mãe trabalhou numa empresa há muitos anos, uma multinacional aqui de Itajaí. E sempre fui criado estudei em escola pública, né? Com os limites que a vida dava. Não nasci em berço de ouro, desde novo não nasci em berço de ouro. E tive sempre um sonho desde criança de empreender, de ter o meu próprio negócio, de trabalhar para mim mesmo. Só que não é fácil, né? Não é fácil, principalmente no nosso dia a dia aí, no nosso Brasil. Não é fácil empreender. Às vezes a gente tá lá com o pessoal lá da empresa lá e às vezes em reuniões a gente conversa. Não tem empresário, cara. A gente conversa. Talvez hoje alguns empresários que vai estar ouvindo aí o que eu tô falando já pensou isso. Se hoje eu estivesse trabalhando para alguém, eu estaria talvez ganhando mais ou estaria me incomodando com certeza menos, mas é o sonho, né? O sonho de empreender. Então eu comecei desde muito novo, assim, fazendo algumas coisas. Vendendo algumas coisas, sempre, como a rapaziada fala, sempre era dos brick, né? Sempre fazendo os negócios. Sempre fazendo os negócios, pegava um negocinho, vendia um brinquedo em si, sempre no rolo. E eu comecei muito cedo a trabalhar, né? Desde cedo eu queria ter minhas próprias coisas, então recebi algumas oportunidades do bairro, mercadinho de bairro. Eu trabalhava com acho que 12 anos de idade, se eu não me engano. Se fosse hoje, né? Se fosse hoje, o Ministério do Conselho Tutelar ia não, atrás. cadeia. É cadeia. Então, com 12 anos eu já comecei a trabalhar de repositor de mercado. Lembro do meu primeiro galão de água que eu fui carregar, fui descer o meio-fio e a bicicleta bicou e eu... Saiu correndo atrás. E eu fui de louco, caiu o galão de água, caiu tudo, foi um estrago. Então, desde novo, trabalhando, fui servente de pedreiro, fui repositor de mercadoria, tive a oportunidade do meu padrasto uma vez, depois de muitos anos, até essa história é uma história que eu conto pouco. Eu recebi a oportunidade de trabalhar numa autoelétrica bem conhecida em Itajaí, Alternativa Autoelétrica. Acho que com 14 anos, se eu não me engano, ou 16 anos, eu comecei a trabalhar, fui contratado para aprender a ter uma profissão, né? E depois de muitos anos, cara, eu fui saber que, na verdade, era o meu padrasto, que eu considero como pai também, tá comigo desde os 3 anos de idade. Ele pagava, porque o cara era um cliente dele, ele pagava o meu salário pro rapaz,
dono da autoelétrica me pagar aquele valor ali no final de semana. Ou seja, ele acreditava já no teu potencial. Acreditava no Ou seja, potencial. vou ensinar esse cara uma profissão, ou seja, porque Isso. a questão a elétrica, né? Isso, a elétrica automotiva. A elétrica automotiva realmente é uma profissão. Você não precisa, você pode empreender. Então, ele já Sim, tinha essa sim. visão empreendedora. Ele era o pai rico. É. O pai rico, pai pobre. Mais ou menos isso. Então ele também tinha um sonho de futuramente, ele trabalha no ramo de peça automotiva, ele tinha um sonho futuramente de abrir uma autoelétrica com autopeça e tudo mais, né? Sonhos que a gente vai tendo durante a vida e a gente vai vendo que na verdade não é aquilo ali que a gente quer, mas depois de muito tempo, hoje eu consigo entender isso, na verdade não era aquilo ali que ele queria, não era aquilo ali que Deus queria para nossa vida. Então Deus já tinha uma estratégia montada pra gente, né? Enfim, então eu comecei a trabalhar muito cedo, com 12 para 13 anos, comecei a trabalhei de servente, trabalhei de repositor de mercadoria, trabalhei nessa autoelétrica e dali fui me descobrindo para algumas coisas, trabalhei na própria Chevrolet, na Ford, nesse setor elétrico também, e fui me descobrir na metalurgia, na verdade, em 2009, se eu não me engano, para 2010, mais ou menos. Fui me descobrir na metalurgia, onde eu comecei a trabalhar numa empresa do ramo de inox. Gostei da área, porque eu sempre fui muito ativo, eu nunca fui o cara de ficar sentado atrás de uma cadeira, sentado numa cadeira atrás de um computador ou algo do tipo. Sempre fui um cara muito ativo, assim. Ativo e criativo, né? Ativo e criativo. Hoje a gente entende o famoso TDAH, que deixa as pessoas meio malucas da cabeça, né? Antigamente não existia isso aí, né? Mas Antigamente você não presta atenção em nada. Você quer fazer um monte de era coisa ao mesmo hiperativo, tempo. queria fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, não parava, não prestava atenção em nada e prestava atenção em tudo ao mesmo tempo. Então comecei nesse ramo da metalurgia, onde isso me trouxe uma profissão de tubulador naval na área de estaleiro, que foi a minha última profissão, na verdade, antes de ser empresário, né? Peraí. Pra galera que é de fora, aqui de Itajaí, não sabe o que é o estaleiro. Conta para as pessoas como é molezinha trabalhar no estaleiro. O que é o estaleiro? Cara, então, o estaleiro é aquele local que tu trabalha, gosta muito de trabalhar lá dentro, mas quando tu sai, tu não quer mais voltar. Cara, eu vou botar pra vocês no segredo, cara. Foi o trabalho que eu trabalhei um trabalhou dia. no estaleiro também. Eu trabalhei meio-dia, cara. E eu vou contar o nome da empresa aí, mas eu lembro que eu entrei num dia no estaleiro, não tinha essa experiência. A última empresa que eu trabalhei no estaleiro, vou falar pra vocês que eu tava no céu, que foi a Oceana. Hoje em dia foi arrendada pro estaleiro ThyssenKrupp, que tá fabricando as nossas corvetas da Marinha Brasileira, né? Mas era o estaleiro Oceana, uma empresa muito boa mesmo. Mas antes disso eu passei por algumas empresas que, meu amigo, tenho algumas lembranças. Assim, galera de Itajaí, de Navegantes, escrevam os nomes dos... Não vou dizer piores estaleiros para se trabalhar. Escrevam os melhores estaleiros para se trabalhar na nossa região. Vamos valorizar quem realmente valoriza você empregado, como você colaborador, né? A gente tem algumas lembranças aí de carregando tubulação nas costas e solzão aí de 28, 30, 32 graus, a gente debaixo de bloco, fazendo perfuração com maçarico, né? Quando eu descobri que padrão, agora é estaleiro que a gente vai trabalhar, é padrão Petrobras, o soldador é só soldador, o montador é só montador. Cara, eu aprendi... Aí é outro nível, né? Eu aprendi a ler desenho, fazer marcação, furar, dar acabamento, pontear, soldar, e era tudo tu e não tinha o que fazer. Então, a área naval me trouxe um visual, assim, muito grande para a vida, né? Então, ali eu aprendi a ser montador, aprendi a ler projeto, aprendi a fazer muita coisa ali mesmo. E só que nunca foi aquilo ali que eu quis, né? Eu sempre tive um espírito de líder, tanto que teve uma empresa que eu trabalhei, até foi uma empresa que na época a gente teve um início de não de uma crise, assim, vamos botar uma crise interna. Por quê? Eu entrei com 3 para 4 meses, a gente entrava como ajudante e quando tu já estava um pouco mais avançado, tu ganhava uma caixa de ferramenta, que daí tu começaria a se tornar um profissional, né? Eu já estava lendo desenho, já estava fazendo montagem sozinho e tudo mais. Isso com quantos anos? Eu tava foi logo que o meu filho nasceu, tava com 21 anos. Sei lá, faz semana passada. Faz uns dias.
Com 21 anos, então... Mas não tem nem cabelo branco ainda, cara. Não, mas não tem mais nem cabelo. Né? Barba branca não tem cabelo, não vai ter branco porque vai cair tudo antes. Aí, até falar isso, começou a cair depois que eu virei empresário. Há 5 anos atrás eu era cabeludo. Cara, é muito louco no Brasil, né? O pessoal vem naquela pegada. Vamos trazer assim agora pra realidade do dia a dia, né? A galera vem naquela pegada, não, o meu patrão, ele... Por exemplo, trazer por exemplo, pro teu negócio. Não, meu patrão tem um carro X, ele viaja pra tal lugar, ele viaja não sei o quê. Só que a galera esquece ou nem que se lembra, não teve a informação, que você muitas vezes vendeu seu carro, vendeu casa, vendeu um monte de coisa, primeiro para honrar o salário de todo mundo. Começando pela questão de você ser um cara honesto. Na verdade, não é nem vender bens materiais, né? Você vender o seu tempo, que é o principal, né? A gente até vai chegar nesse ponto aí, mas só pra gente finalizar essa parte. Então, eu sempre tive um espírito de líder, assim, né? Desde novo, eu nunca aceitei, não que trabalhar para alguém seja algo, é feio. Até porque eu tenho os meus colaboradores na empresa, né? E honro muito isso. Mas eu sempre tive um espírito de líder, assim, vamos dar um exemplo. Na escola eu sempre era o cara que tinha que chamar mais atenção, assim, queria ser à frente de tudo. Com a família, com os primos, eu sempre tinha o cara que queria chamar à frente de tudo, assim. Então, às vezes era tido como metido na época, né? Pô, o cara é metido, o cara é folgado, o cara é espaçoso. Espaçoso, a minha tia falava muito isso aí pra mim. Tu é muito espaçoso, rapaz. Mas a verdade é que não é assim. É o espírito que já habitava dentro de mim, né? Esse espírito de liderança, essa inquietude, né? Isso mesmo. O famoso inconformado, né? E daí eu sempre pensei assim, eu tive uma vida difícil quando eu era novo. Graças a Deus, a minha mãe e o meu padrasto, assim, lutaram muito. Meu próprio pai, assim, fizeram de tudo para que eu tivesse do bom e do melhor. Só que era tudo muito limitado, assim, né? Então, a gente via aqueles amigos que tinham um pouco mais de condição, né? Uma época que eu sempre quis, estou vendo até o violão ali, sempre quis fazer uma aula de violão, nunca pude. Queria fazer um bom curso de inglês, nunca pude. Mas, assim, a minha família se desdobrava muito, assim, para me dar do bom e do melhor. E eu sempre botei uma coisa na minha cabeça. Eu não quero que o meu filho passe o que eu passei, mesmo vivendo uma vida razoável, né? A minha mãe fala que... Eu, muito novo, a gente chegou a passar fome e tal e tudo mais. Eu não lembro porque eu era muito pequeno. Mas a minha mãe, uma época, falou que a gente chegou a passar fome. A gente morava num quartinho todos juntos. Na época morava minha mãe, o meu tio, meu falecido avô, a minha avó. Tudo no mesmo cômodo, assim. Então, isso sempre me incomodou. A gente acha que quando a gente vem de criança, a gente não traz aquela sei lá, não é um amargor assim, mas a gente não traz aquela vida passada. A gente pode não transparecer, mas aquilo tá dentro da gente. A gente não lembra de momentos que a gente sofreu na infância, ou que a gente viveu na infância, mas aquilo vive dentro da gente, assim, num fator que, tipo, alguma coisa te diz que tu não pode passar o que tu passou quando tu era criança. Então, enfim, vim pro ramo naval, e no ramo naval, com esses 3 para 4 meses aí do ramo naval, eu me destaquei assim na empresa, ganhei a famosa caixa de ferramenta, comecei a trabalhar e tal. E eu fui transferido do estaleiro de Itajaí para um estaleiro de Navegantes na época. E na época eu ganhei uma equipe para cuidar. Começou aí realmente a liderança em Começou aí a liderança em campo. Eu lembro que a rapaziada dizia: cara, tu é burro demais, mano. Tu tá ganhando, tu é tubulador nível 1 e tu tá cuidando de equipe. Na época a gente chamava que era o cachimbo. O encarregado tinha 2 faixinhas brancas no capacete. E o cachimbo tinha uma. Por que cachimbo? Porque é o cara que vai tomar a fumada. Entendeu? Esse é o cachimbo. Ele é o cara que ele tá abaixo do encarregado, ele tá liderando uma equipe e tal. O famoso nome é o líder de equipe. Mas ali a gente chamava de cachimbo porque era o cara que ia tomar a fumada. Então, assim, vamos dizer que eu não botava mais a mão na ferramenta como colocava antes, de andar sujo e tal. E todo mundo sabe que o trabalho de estaleiro é bem dessa forma. Mas... também eu tinha uma liderança com uma equipe. E eu, na época, liderava pessoas ali que tinham 4, 5 anos de empresa. Então, teve um conflito. Era complexo, né? A galera aceitar que alguém mais novo... Teve um conflito. Na época, o meu avô era encarregado do estaleiro. Muitas vezes dizia, porque tu tá aqui porque teu avô é encarregado, por isso que tu estás aqui. Mas, realmente, eu sabia que eu não tava ali por causa do meu avô, do meu tio ou em si. Eu tava ali porque, realmente, eu merecia estar naquele posto ali.
E assim foi indo, consegui ficar de líder de equipe um bom tempo, depois eu fui chamado para o estaleiro Oceana e tudo mais. E mal eu sabia que Deus já tinha uma história escrita na minha vida monstruosa, assim, cara, uma Mas história... peraí, pausa. Antes de chegar na história monstruosa de falar de Deus, talvez você esteja em casa, a primeira coisa eu sempre digo que pra galera que tá assistindo o podcast, a galera que tá vendo aqui na minha camiseta também, Engenharia Podcast é patrocinador deste episódio aqui, então se você também é entusiasta dessa área, mas enfim, não é o foco falar disso, mas eu sempre digo que dentro do nosso podcast nós temos mensagens subliminares. E talvez tenha alguém do nosso lado, inclusive tem um livro que eu recomendo muito, que é Quem Pensa Enriquece, do Napoleon Hill, vale muito a pena ler, que ele fala bem no começo do livro que se ele te contar os segredos que para você prosperar, você não vai entender. Sim. É a mesma coisa chegar para alguém e falar, cara, eu tenho que parar de beber, parar de fumar. A pessoa não vai parar enquanto não fizer sentido para ela. Então, você percebeu uma coisa? A trajetória, vocês pegaram a trajetória, ele não chegou já direto como líder, ele teve toda uma trajetória, teve que se... É bastante, porque trabalhar no estaleiro é pesado, é um serviço bem pesado. Eu aguentei só meio período. Foram quase 10 anos de estaleiro. Olha só, bastante tempo, hein? Ou seja, ele usou esse salário que ele tinha, a oportunidade que ele teve para aprender com o salário. Eu sempre digo que o salário é uma ajuda de custo. Cara, usa o teu salário como ajuda de custo, para que depois você comece a fazer ou tentar empreender. Então, só para contextualizar, presta atenção nas mensagens, porque o objetivo justamente é mostrar para vocês que empreender no Brasil é possível, é gostoso, mas nem todo mundo tem o perfil. Antes disso, na verdade, teve uma parte que eu não contei que é bem interessante. Entre 2016, mais ou menos, meados de 2016 ali, teve uma crise muito grande no estaleiro, né? A gente não tá aqui para falar dos nossos amados... Verdade, né? Aqui para quem, né? Pra quem lembra aí, a gente tem que lembrar. Só um termo para entender. Operação Lava Jato, algo nesse sentido. Essa época aí mesmo. Então, assim, eu lembro que, cara, a gente era mandado embora, assim, de tropa, mano. De tropa mesmo. Verdade, né? Assim, tu olhava assim, até o próprio estaleiro que você trabalhou na época, aceito. Até o próprio estaleiro que você trabalhou na época, teve uma... Lembra? Eram duas concessionárias, uma delas saiu, a outra ficou ali. Então, assim, em si. E eu, cara, ganhava um salário razoavelmente bom na época, né? Esse foi um período crítico, né? A gente chegava no sindicato para fazer rescisão, tinha 150, 200, 300 pessoas da mesma empresa, né? Ganhava um salário razoavelmente bom, tava acostumado com aquela... Todo mundo sabe aí, quem é da área naval sabe que é muito trabalhoso, é muito cansativo tu ficar ali 9 horas do teu dia dentro do estaleiro, mas paga-se muito bem, né? Mas uma coisa que a gente tem que lembrar é que a galera era massa pra caramba, né, Fera? Tá louco. Poxa, a galera do estaleiro, né? Tá louco, é fora de normal. As zoeiras, as coisas que aconteceram. A galera assim, era fantástico. Um abraço pra todos aí que atuaram junto comigo aí no consórcio MGT, na obra da Petrobras e por aí vai, né? E nessa época, cara, eu fui dispensado, como várias outras pessoas do nosso ramo, da nossa empresa foi dispensado. E eu lembro que eu consegui uma vaga, cara, no Coletivo Itajaí. Bem na época da implantação do sistema sistema integrado. Ali onde tu pagava uma passagem só e... Eu andava a cidade quase que inteira, né? Cara, foi uma época muito difícil da minha vida, assim. Foi uma época que eu lembro que realmente eu passei fome. Tem um episódio da minha vida que não sai da minha cabeça, que eu conto até para meus colaboradores e amigos, que a minha avó, a gente alugou uma casinha no São Vicente, e a minha avó morava, era um residencial assim, bacana, 2 quartos, até um residencial bonito, e na época eu pagava, já era um aluguel carinho, 900 e pouco de aluguel, aí tinha um carrinho, pagava mais 600 e pouco de carro, só que o meu salário de estaleiro me sobrava. Porque o salário realmente nessa época de 2014... Sim, era muito bom. Pra galera que trabalhou em estaleiro, né, você falando até pra contextualizar, pra quem não participou dessa fase, tinha um negócio chamado luva. Você lembra dessa fase, desse negócio de luva? Então, por exemplo, eu trabalhava aqui no estaleiro A, no local A, e eu trabalhei na gestão de contratos. Então, por exemplo, eles chegavam para mim, inclusive chegaram do Rio de Janeiro para mim, cara, quanto tu ganha nessa obra? Eu ganho X. Tá, se tu pedir demissão hoje, quanto que vai dar tua rescisão? Minha rescisão vai dar 100 mil. Então tá bom, então faz o seguinte, eu te dou 200, tu pede demissão e dobra o teu salário.
Ou seja, o mercado tava super Sim, aquecido, super, né? super. E a galera trocava de estaleiro, então o salário geralmente eu não sei como era ali, mas na obra da Petrobras que eu trabalhava, um soldador ganhava entre 7, 10, 12 mil reais, às vezes. Mais ou menos dependendo essa se pegada. Soldador MIG, né, que fala que é o mais... Eu lembro que a gente era uma equipe, né? Então o meu supervisor saía daquela obra que ele tava, ia pra outra empresa e levava a equipe inteira. E tipo assim, tu não dava bola, porque tu sabia que tu ia sair dali com um salário de 800, 900, mil reais a mais, com benefícios a mais. E assim, a empresa que tava te perdendo também não dava bola, porque tinha uma tripa de gente ali com currículo pra entrar, entendeu? Era muita contratação. E esse episódio, cara, que é muito interessante, assim, é um episódio que me emociona muito, foi uma época que o meu filho devia ter na época aí seus 6 anos, mais ou menos. E eu lembro que eu cheguei em casa uma vez, cara, tinha um Nissin e uma salsicha pra dividir entre eu, a minha esposa e meu filho. Algumas coisas que a gente não conta, assim, eu conto pra alguns amigos, conto pros colaboradores, mas eu nunca abri muito isso pras pessoas. Ninguém vai escutar aqui, pode contar. Eu nunca abri muito isso, mas assim, ó, eu pedia pra minha esposa, pedi pro meu sogro vir buscar ela pra levar ela pra empresa de manhã cedo, porque eu sabia que o meu sogro trazia o pão, né, pra eles tomarem café de manhã cedo. Eu corria pra tomar café lá na Coletivo, na época, e quando eu chegava, o meu filho chegava da creche na época, chegava a minha esposa e tal, a gente comprava 2 pãozinhos ali, 3 pãozinhos no máximo, e eu falava pro meu filho assim, pra minha esposa assim, ô amor, leva o Cauã lá na avó, porque a minha avó tava fazendo janta, leva o Cauã lá na avó pra ele jantar, porque, tipo, pra dar o preferencial pro meu filho, e a gente se virava ali no pão. Só quem é pai passou por isso sabe o que é isso, né? Eu lembro, cara, de estar fazendo mudança, eu tinha um polozinho, tá fazendo mudança em cima de um polo, carregando sofá, carregando cama, carregando tudo, porque não tinha dinheiro pra pagar o frete, né? E foi uma época muito difícil, assim, cara. E daí eu entrei na Coletivo Itajaí, passei aquele tempo ali na Coletivo Itajaí, foi um aprendizado também. Consegui botar o sistema integrado rodar na época. Conheci muita gente boa ali, muitos amigos. E voltamos pro estaleiro, recebi uma proposta no estaleiro Oceana na época. Voltamos, comecei a ganhar bem, graças a Deus, no estaleiro Oceana. Já entrei ganhando um salário bacana. Aprendi uma outra profissão dentro da tubulação, que era a parte de fabricação, então fui abençoado, já não precisei trabalhar dentro de bordo. Quem trabalha dentro de bordo sabe como é que é. É punk. Eu comecei a trabalhar dentro só do pipe shop ali. E ali começou a nossa estratégia. Por quê? A minha esposa na época trabalhava na Coletivo também, só que ela trabalha na área da rodoviária e eu trabalhava na área do transporte. E ela recebeu uma proposta, cara, foi ali que eu digo que começou o atuar de Deus na nossa vida. A gente passou por um processo bem difícil, a gente se apegou a Deus e tal, conheci Deus através de meus pais, e ali começou a nossa história, porque assim, ó, ela recebeu uma proposta para trabalhar na empresa, na Mega, na época, 2016, como auxiliar administrativa, se eu não me engano. E daí começou a trabalhar e tal, e eu lembro que, como se fosse hoje, eu cheguei na Mega e o antigo proprietário chegou e falou assim, ô Eduardo, entra aqui para conhecer a equipe e tal, para você ver como é que é tal, sua esposa trabalha com bastante pessoas aqui dentro, então para você conhecer, ele já tinha esse esquema de família com a empresa, sabe? E aí conheci o pessoal lá, tal, e nesse meio tempo, cara, eu acabei me machucando no estaleiro. Tive uma lesão grave no ombro, tive que operar, e eu fiquei, pra vocês verem como o trabalho de estaleiro é levinho. E aí eu acabei ficando encostado em média de 7 a 8 meses, mais ou menos. E eu ganhei a oportunidade de trabalhar de vendedor interno. Então ele falou, pô, quer trabalhar de vendedor interno aqui pra nós? Se comunica bem e tal. E mais uma vez, em média de 2 meses assim, eu já tava deslanchando assim nas vendas. Já tava deslanchando e tal, só que tipo assim, vendendo e olhando o negócio por trás da venda. Pô, isso aqui tá errado, isso aqui não é assim, isso aqui não é... Sempre me incomodando algumas coisas, né? Então ali foi alinhando, eu comecei a vender, comecei a trabalhar, comecei a conhecer do negócio, e acabou o meu período de recuperação ali. De recuperação, eu voltei pro estaleiro, falei, não vou mais, já continuei atendendo alguns clientes, mas não vou poder ficar focado aqui, querendo viver o meu sonho. Mas inicialmente, você não imaginou continuar então na Mega, você imaginou, vou aproveitar esse período e vou aprender alguma coisa diferente. Ganhando um salário alto, saí, encostei,
salário reduziu, preciso tirar algum... Tem que pagar a conta de alguma forma, né? Preciso tirar alguma coisa, né? Já tava vivendo uma... Nessa época eu tive que voltar pra casa do meu sogro, morar com meu sogro, porque foi essa época de 2016, foi uma época difícil, não tinha condição de pagar aluguel. Cara, peraí, só pra contextualizar, olha que doido isso, cara. Olha que doido. Nossa, tô dando uns boom na minha cabeça aqui, assim, tá dando tipo uns... Cara, espero que vocês em casa estejam pegando, cara, os sinais, velho. Muita coisa, olha. Deus permite que a gente... Eu ouvi uma frase, só pra contextualizar. Eu ouvi uma frase de um podcast do pastor André Fernandes com o pastor Jackson, e ele fala assim, cara, toda semente, antes de você... Eu pensei a pergunta, acho que eu errei a resposta. O que você faz primeiro pra você plantar uma semente? Ô, Bruno, quando você planta uma semente, o que você faz? Você rega? Não, você abre um buraco. Ah, verdade? E ele falou justamente isso. Ele falou assim, cara, José, quando ele foi vendido lá como escravo pelos seus irmãos, eles fizeram o quê? Colocaram ele numa cisterna. Fizeram o quê? Botaram ele num buraco. Cara, chega a arrepiar de falar isso. Ou seja, toda vez antes de você brotar, antes de você crescer, antes de você dar fruto, cara, se tiver um buraco, dê glória a Deus, porque, cara, tu foi plantado, tu foi semeado. Olha que loucura, cara. E olha que loucura, cara. Então eu espero que a galera esteja entendendo isso, porque tá difícil, cara. Aproveita a fase pra aprender. Tá doendo. Cara, também confesso que as pessoas do outro lado podem olhar e falar, tipo, vocês estão falando agora porque vocês estão do lado da telinha, vocês têm equipamento massa. Cara, também já passei fome, cara. Também. Enfim, vai lá, vem focar sobre você. Não é fácil. Então, em si, aí voltei pra casa do meu sogro na época. Vou falar pra vocês assim, quem já morou de favor sabe o quanto é muito difícil, por mais assim que o meu sogro é uma pessoa que eu amo de paixão, meu sogro é um cara que me ajudou muito, mas, cara, morar de favor não é fácil, tu não tá no que é teu, tu não tem a tua intimidade, tu não tem a tua liberdade, o que tu compra não é teu, então em si, é difícil. Então a gente, né, começou a se estruturar novamente e tal, e daí chegou o ponto onde comecei a me estabilizar no estaleiro, aprendi o ramo da comunicação visual por cima, voltei pro estaleiro e trabalhei mais algum período. Passou-se 2 anos, mais ou menos, 2 anos e meio. Em 2018, aí é onde que eu falo assim, ó, Deus já tinha um plano na minha vida. Só que a gente, né? Desculpa a expressão da palavra, a gente é tão burro que a gente quer viver os nossos sonhos. O meu sonho é morar em tal lugar, Tá, beleza, mas qual que é o sonho de Deus pra tua vida? Eu aprendi isso agora, né? Eu peguei e quis caminhar com meus próprios pés, também não tinha entendimento na época, né? Tava seguindo ali a palavra, mas não tava entendendo qual que era o entendimento. Qual que era o Paranauê todo, né? E acabei decidindo algumas coisas e voltei pro estaleiro. Teimoso, voltei pro estaleiro. Por incrível que pareça, numa competição, num treino de competição pro jiu-jitsu, sempre gostei de treinar, eu lesionei meu joelho, estourei ligamento colateral lateral, estourei menisco e patela. Foram mais 9 meses de recuperação. Aonde que eu fui parar? Na época, Mega Impressões. Fui parar na Mega Impressões de novo. Então cheguei lá, conversei com o antigo proprietário, Patrick Dauer, conversei com ele, Patrick, me dá uma oportunidade aí pra mim trabalhar de vendedor, tal, eu lesionei meu joelho e tal, ele, claro, com certeza, cara. E eu fui ali, me virando, tinha que levar minha esposa todo dia pro trabalho, fui trabalhando e tal. Quando eu terminei a minha recuperação, eu já estava bem solidificado dentro do mercado e na época, 2018, a Oceana estava terminando as suas operações aqui na nossa região. Já tínhamos construído todas as embarcações e ela estava terminando as operações. Então também estava demitindo algumas pessoas. E eu falei para eles, eu quero ir embora. Vocês podem me demitir, eu quero ir embora, tal. Então, por mais ainda que eu fui um dos... Quase fui o cara que bateu o cadeado do portão da Oceana. Acho que eu saí na época, em novembro de 2018. Então foi assim, na finaleira da finaleira. Já o estaleiro assim já tava... Ficou um tempo parado. Ficou um tempo parado só com o pessoal da manutenção. Então não tinha mais quase ninguém dentro do estaleiro. Fui um dos últimos. Do meu setor ali, cara, eu acho que eu fui o penúltimo a sair. Então fui relocado em vários lugares e tal. E daí quando eu saí de vez da estaleiro, fizeram minha demissão ali, tudo certinho. Eu cheguei com o Patrick e falei, Patrick, tem a oportunidade de trabalhar para você aí dentro da empresa? Vendedor autônomo? Aí ele, sim, com certeza, tal. Aí fui lá, fiz os trâmites tudo certinho que tinha para fazer e tal. E comecei a trabalhar como vendedor autônomo.
Foi aí que realmente começou a se trabalhar os planos de Deus na minha vida. Exatamente nessa data. Porque daí, quando eu fui a fundo na empresa, eu comecei a ver algumas coisas que toda empresa tem. A minha empresa hoje não é a melhor empresa do mundo. A minha empresa tem muitos erros e todo dia a gente está tentando consertar esses erros. Só que às vezes, quando tu tá de empresário, tu tá focado em alguns setores, tu não consegue ver alguns erros. E as pessoas que estão por fora, teus colaboradores, administradores em si que estão te ajudando ali, às vezes eles veem os erros mais importantes, às vezes falam esse erro para ti, às vezes acabam não falando, ficando quieto, achando que não vai ter voz. Eu sempre abro esse espaço lá para os nossos colaboradores e falo, cara, se vocês vêem erro, se vocês vêem mudança, se vocês vêem coisas positivas para a empresa, tem uma ideia, vem e fala. O máximo que a gente vai fazer é dizer, não dá, essa ideia não é bacana, mas vem, fala, comenta, vamos trabalhar. Aqui é onde a gente passa o maior tempo do nosso dia. E daí eu comecei a ver, pedi a oportunidade de ser gerente da empresa e tal. Não deu. Sou sincero em falar, Patrick, se tu estiver vendo esse podcast aí, fiquei cabreiro no dia. Mas falei, o cara não quer me ajuda, mano. Eu quero fazer a empresa dele crescer e não quer me ajuda. Só que Deus já tinha um plano na minha vida, já tinha um plano na vida dele. Ele é um cara cristão também, então já tinha um plano na vida dos dois. E daí chegou uma época, coloquei meu irmão para trabalhar dentro da empresa também. Aí ficou minha esposa, para ver como Deus ele faz as coisas tudo estrategicamente. Ele colocou a minha esposa no financeiro, me colocou na parte comercial e colocou meu irmão na parte de produção. Ou seja, ele já foi preparando o terreno ali para... Isso eu fui entender depois. Ele triangulou tudo. Então ele colocou uma pessoa de confiança na parte muito importante da empresa, que é o financeiro, uma pessoa de confiança na parte do comercial, que é uma parte muito importante, e também a produção, que é uma parte muito importante, tudo se alinha. E são 3 pessoas que estavam ali, três pilares da empresa. E daí passou-se janeiro, fevereiro, março. Em abril, o Patrick me chamou para conversar na sala dele na época. Ele disse, minto, antes disso, eu tive uma conversa com o pastor da nossa igreja. Essa é uma conversa que eu não posso passar aqui. E ele falou, não, rapaz, vai lá, toma posse, tem fé, tal. E eu falei, pastor, eu não quero mais trabalhar para ninguém. Eu quero trabalhar para mim, eu quero desenvolver um negócio para mim e tal, assim, ele me deu uma direção e, cara, foi muito engraçado, isso foi numa segunda-feira. Numa quarta-feira o Patrick me manda uma mensagem e diz assim, preciso falar com você amanhã. Aí eu cheguei pra minha esposa pra te ver como a nossa mente é pequena. Inclusive, manda um abraço pra esposa, um beijão pra esposa aí, galera. Meu amor, que deve estar aí essas horas administrando a empresa, enquanto eu tô aqui. Te amo, um beijão, tá? Saiba que você foi uma pessoa que me sustentou em muitos momentos difíceis aí que a gente passou. E daí eu falei pra minha esposa, com uma mente muito pequena, falei pra ela, cara, acho que amanhã a gente vai rodar, nós dois. Dela, olha a mente pobre, né, cara? Uhum. Porque a chamou no RH vai bater a lata. Igual dizia no estaleiro, o jacaré vai passar. Jacaré vai passar, olha só. Aí eu peguei, cara, acho que a gente vai rodar. Dela, por quê? Disse, o Patrick chamou nós dois pra conversar e tal. Na época tinha acontecido algumas situações ali. Aí quando eu entrei na sala dele, cara, ele falou assim, então, Eduardo, cara, foram essas palavras. Ou parecidas, mas foi nesse contexto. Eu tô com alguns projetos diferentes pra minha vida, tudo mais, e eu tô pedindo a direção pra Deus, e essa noite, ele falou pra mim, essa noite eu sonhei que eu pedi pra Deus, na verdade, um direcionamento, porque eu quero vender a Mega. E no meu sonho apareceu você. Não sei se foi essa palavra, mas foi nesse contexto. Não lembro exatamente o que ele falou pra mim, mas algo nesse sentido. Uau, fantástico. E eu tava pedindo pra Deus algo pra mim tocar. Né? Porque não que eu não estava contente dentro da Mega, eu não estava contente com a vida que eu estava vivendo. Eu queria algo mais, eu queria empreender, eu queria inusitar, eu queria fazer algo diferente, eu queria viver uma vida diferente, eu queria... Cara, eu sempre fui meio fora da casinha, assim, sempre fui um cara meio maluco, assim, às vezes umas coisas... A minha esposa diz que eu sou muito emocionado. Minha esposa... Você emociona da hora? Minha esposa e meu irmão falam, cara, tu é muito emocionado. Eu às vezes sou sincero em falar que eu não penso em fazer as coisas, eu vou lá e faço sem pensar, depois eu... Em si, só que graças a Deus coisas boas, né?
E daí ele pegou, baixou uma planilha ali e tal, falou que teve um sonho, que queria... E nesse sonho apareceu eu como comprador da Mega e tal. E eu falei, cara, como é que eu vou comprar uma empresa? Não tem dinheiro? Beleza, eu saí do estaleiro, tive uma saída, mas não tem dinheiro. Como é que eu vou fazer isso? Né? Eu não sabia como é que ia ser meus próximos meses, então o que eu fiz? Quando eu saí do estaleiro, eu paguei várias coisas que eu tinha pra pagar, quitei carro, fiz isso, tal. A gente se segurou, né? A gente confia muito na força do nosso braço. E... Só que, sabe aquela certeza? Que diz assim, não, cara, isso aqui é meu. Já era, é meu. É meu, vou ficar... Porque o fator cagaço tava lá em cima, mas se tudo tá acontecendo... Até porque uma das coisas interessantes que eu trouxe, a gente quando quer fazer a transição do CLT, até porque nós somos criados, condicionados a estudar, arrumar um bom emprego e trabalhar para alguém. Isso. E aí é realmente complexo você... Eu confesso que para chegar isso aqui, essa produção, na produtora de vídeo, cara, eu tenho 37 anos. Fui até os 36. Justamente nessa parada, cara, eu quero empreender, mas o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? A gente não se descobre, né? Não. Então, eu fiquei pensando, cara, o que eu vou fazer e tal, e daí comecei a olhar algumas coisas da empresa, o que era positivo, o que era negativo e tal. Falei, cara, vou levar pro meu pai, que é o meu segundo pai, né? Hoje, na verdade, eu não tenho primeiro pai nem segundo pai, eu tenho os dois pais alinhados, né? Gostoso. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma ótima convivência que eu não tive por um bom tempo, mas eu tenho uma ótima convivência com o meu pai biológico e com o meu padrasto, que é uma pessoa assim que eu considero muito, porque eu sempre falo assim, ó, tu ser pai, não é fácil? É fácil. Tu ir lá e fazer um filho é fácil. Difícil é tu criar. Agora, tu criar um filho de uma outra pessoa, isso tem que ser muito honroso, cara, pra fazer isso aí. Cara, tem, cara. Porque tu não sabe se tu vai dar de comer pra aquela criança e dali 10, 12 anos ela vai jogar alguma coisa na tua cara. Ou Aquele algo famoso, você não é meu pai? Você não é meu pai? Principalmente na hora da bronca, né? Na hora de discutir, né? Você não é meu pai? Você fala o que pra mim? E eu tenho assim, ó, eu tenho Parabéns, eu tenho um amor incondicionável, assim, pelo meu padrasto, cara, assim, é um cara, assim, que eu me espelho muito, assim. Hoje eu tenho até algumas manias que eu herdei dele, assim, sabe? Algumas manias que são chatas pra caramba, mas a maioria das maneiras assim que eu herdei dele, assim. É filho, meu, é filho. E daí eu peguei e levei essa papelada pra ele, essa bronca. Falei, ó, pô, é assim, tal, o que tu acha, tal? Ele é um cara muito visionário, muito empreendedor, assim. Também começou de baixo, não veio de família rica, ao contrário, o pai dele era frentista de posto. Então, não desmerecendo a profissão, mas não é uma profissão rica, né? Então veio a mãe dele, antigamente chamava-se sacoleira, né? Vendia roupa de porta em porta. E ele, assim, conseguiu criar uma vida estrutural onde ele conseguiu criar minha mãe, me criar meus dois irmãos muito bem mesmo. Hoje, graças a Deus, ele tem uma vida muito boa, regalado, uma vida próspera, assim, em tudo. Questão família, questão saúde, questão financeira. E eu levei essa situação pra ele na época. Eu falei, o que tu acha, tal? Ele coçou a cabeça, assim. Pensando assim, que bucha, né, negão? O que tu estás arrumando? O que tu estás arrumando pra mim, né? Porque, tipo assim, não em questões assim, a gente não vai abrir aqui as questões políticas e tudo mais da empresa, as questões internas, mas um rapaz que trabalhou a vida toda de funcionário, né, não tinha 1% de sabedoria de empreender. Eu, infelizmente, tranquei minha faculdade no 5º período de administração. Era um vadiozão. E tu chegar e assumir um negócio assim na época nós estávamos com, acho que 15 funcionários, 15 né? famílias sob a sua responsabilidade, né? 15 famílias, ainda mais uma pessoa que estava no meio deles, no chão de fábrica, entendeu? Então, tu não é uma pessoa que veio... Pô, tu é um amigo da rapaziada ali que agora tu virou dono do negócio. E eu tenho respeito da galera também. Tanto que no dia da reunião, quando o Patrick passou a empresa pra mim, assim, eu lembro até hoje, numa quarta-feira, se eu não me engano, dia 23 ou dia 19 de abril, alguma coisa assim,
Cara, foi um baque, assim, quando ele falou, ó, vendi a empresa e o comprador é o Eduardo, todo mundo olhou Tipo, assim. como assim? Como que ele pagou essa empresa? Tá roubando dinheiro da empresa. Alguns já queriam me avançar por ali mesmo, outros a gente viu a minoria teve um semblante assim de felicidade, né? A grande maioria assim um semblante assim não de raiva, mas um semblante assim como que isso aconteceu, né? Ou talvez poderia ser eu em si. E daí em si, aí foi o projeto todo. Meu pai pegou aquilo ali, levou pro contador, o contador também, que é um cara hoje que eu admiro muito, tanto ele, o Moacir da MR, abraço Moacir, o Marcos aí, o pessoal da contabilidade, Moisés. O pessoal verificou aquilo lá tudo e eu lembro que o Moacir falou uma palavra que eu nunca tinha escutado na vida, uma frase. Isso é um cavalo encilhado que passa uma vez só. Ou tu monta, ou tu perde. E papo vai, papo vem, conversa, só que acima de tudo, cara, por mais que pessoas falaram e tudo mais, principalmente o propósito com Deus. E aí, Deus? É isso, é isso, é isso, é isso. Só que a certeza era tão grande, cara. A certeza era tão grande, a certeza era tão grande, tão grande, tão grande que eu disse, não, é isso que eu quero. E eu lembro que eu falei pro meu padrasto assim, eu chamo ele de tio, né? Felizmente, eu queria chamar de pai, mas em si fui ensinado a chamar de tio desde o início, mas o respeito é como pai. Falei pra ele, cara, se tu não assumir isso aí comigo, se tu não entrar nessa comigo, eu vou entrar sozinho. E ele pegou e tramitou e fez o que tinha pra fazer, ajudou a investir uma grana que era para alguns um benefício próprio dele, e a gente assumiu a empresa. Então ficou eu e meu irmão de sócio, meu irmão tinha 50% da empresa, eu tinha 50% da empresa e a gente assumiu, e meu irmão cuidando da área produtiva, na época ele foi impressor, eu era vendedor e eu cuidando mais da parte administrativa e vendas e tudo mais, um rebuliço danado, cara, apanhando igual cavalo. Tinha época assim que a gente olhava assim, a gente chegou a ter desperdício assim de erro de material de 50 metros, um rolo de material inteiro impresso errado. Caramba. E foi, cara, e de lá pra cá, se eu contar a história, nós vamos ficar aqui até meia-noite, mas de lá pra cá, de 2019, abril de 2019, até abril de 2021, até dezembro de 2021 pra 2022, se eu não me engano, acho que foi dezembro de 2021. Foi processos e processos e quedas e vitórias e vende bem e não vende nada e tá devendo e não tá devendo e tá pagando dívidas e fazendo e tal, e aquela guerra. E daí foi aí, mas firme com Deus, né? Sem esquecer essa parte firme com Deus. E foi em 2021 para 2022, onde até por causa da empresa, porque eu não sabia que no dia que eu assumi a Mega, começou uma trajetória espiritual na minha vida. Então, uma trajetória espiritual muito grande. A gente não sabe nem porquê, né? Do nada, né? Do nada, como diz o pessoal. Do nada, né? Hoje eu entendo, eu sempre falo para as pessoas que assim, que eu converso, que os grandes heróis da Bíblia, todos eles, eu sou um cara que eu leio a Bíblia todos os dias de manhã, no meu trabalho eu chego, eu aprendi isso, então demorou até que eu conseguisse criar esse hábito, mas hoje a primeira coisa que eu faço, eu acordo, eu oro, dobro os meus joelhos, oro, ou oro em si na cama mesmo, eu faço a minha oração, escovo os meus dentes e tal, faço as coisas que eu tenho pra fazer. E eu não abro o meu celular pra nada hoje em dia. Nem Instagram, nem WhatsApp, nem ver cliente, pra nada até chegar na empresa. Quando eu chego na empresa, a primeira coisa que eu abro é a palavra de Deus. Por quê? Uau. Eu entendo que quando eu abro os meus olhos, eu agradeço pelo dia que eu tô mais um dia que se iniciou. Então eu agradeço por mais um dia que eu coloquei meu pé no chão, que eu abri os meus olhos, que eu ganhei o dom da vida. Agradeço pela noite que eu passei, pela casa que eu tive, pelo alimento que eu tive. Faço esse agradecimento. E eu entendo hoje que a primeira informação que tem que entrar é a palavra dele, que aquilo ali vai abençoar o meu dia todo. Tem dia que eu leio 2, 3 capítulos da Bíblia, cara, que eu não entendo nada. Nada. Eu confesso pra você que eu tava fazendo oração esses dias também, que até minha esposa tava do lado assim. Eu abri a Bíblia. Falei, Deus, fala comigo e tal e tal. Aí eu fechei assim. Ah, Deus, não entendi nada, Deus. Pô, fala dos meus direitos desse negócio aqui, eu não entendi nada. Teve um capítulo que eu leio da Bíblia ali que começou ali a geração de Noé. Aí Noé, eu falei,
cara, o que eu vou entender disso aqui? Mas lá na frente isso vai te trazer algum benefício. E daí eu leio a Bíblia todos os dias e tal. E daí, em 2022, cara, começou esse... Eu aprendi... tava falando ali do... Hoje eu aprendi desses heróis da Bíblia. Todos os heróis da Bíblia que passaram, Moisés, Abraão, Davi, José, próprio teve algumas coisas ali de Jó. Todos eles passaram por um deserto muito grande. Muito grande. E o próprio Senhor Jesus passou por um deserto, cara, gigante. Ele foi um cara que ele não precisava ser batizado, porque ele era puro. Ele foi batizado para mostrar pra gente, para servir de exemplo que a gente necessita se batizar nas águas, morrer a velha criatura para nascer a nova criatura. Ele foi um cara que ele foi levado pro deserto para ser tentado, né? Para mostrar pra gente que sirva de exemplo, que a gente vai ser tentado no deserto. No deserto, o diabo ofereceu tudo pra ele. Voa, Por quê? né? Vai lá, voa. Porque no momento que tu tá passando pela tua maior dificuldade, é o momento que vem as coisas mais fáceis pra ti. Na época que tu tá passando pela maior dificuldade da tua vida, são as propostas mais fáceis que vêm pra ti ganhar dinheiro. Só que essa proposta, ontem a gente tava numa confraria, foi até engraçado. O cara falando, quando tu tá no deserto, caminhando lá, suando, sem um boné, sem uma sombra, tu olha lá na frente assim, tem uma cadeirinha de praia, um coolerzinho com uma água fresquinha do lado, um guarda-sol, vai dizer, pá, eu vou sentar, mano. Tô cansado. Mano, tu tem que passar direto e chegar até o final do teu propósito. Porque desconfia, né? Você tá... Porque se tu sentar naquela cadeira, meu irmão, tu tá sentando no colo, muita gente diz que é o inimigo, mas tu tá sentando literalmente no colo do capeta, mano. E ele vai te agarrar, ele vai te levar pro fundo do poço. Em 2022, eu tava muito forte na minha fé. Muito forte, muito forte. Foi uma época que eu ajudei a cuidar do grupo jovem, tava firme assim na fé, tava firme mesmo. E aconteceu uma situação na minha vida que eu não vou trazer aqui, é uma situação muito chata de se falar, que eu abri uma brecha, cara, mínima na minha vida. Uma brecha pequenininha. E foi o suficiente pro diabo detonar com a minha vida. Fazer o show que ele queria. Dentro da minha empresa. Então foi uma época que eu era exemplo para meus colaboradores e eles chegavam de manhã cedo na empresa. Só para vocês terem uma ideia, eu me separei. Foi uma época que eu me separei no meu casamento, a gente se separou, foi... Ou seja, mas já tinha separado antes ou essa brecha foi o causador também desse momento crítico aí? Foi o causador desse momento crítico. Na verdade, a gente se separou ali, foi essa brecha que começou tudo. Então, eu me separei, a gente me envolvi com drogas, eu usava droga na frente da empresa, na frente dos meus funcionários. A gente fazia festas ali dentro, cara, uma bebedeira, uma loucura. Não, eu não era exemplo nenhum pra eles. Uhum. Não era exemplo nenhum. Então eles viram um cara da fé, da igreja, que falava de Deus, de repente virado num alho, tranqueirão, fazendo um monte de cagada. E eu não percebi que aquilo ali foi o meu deserto. Que eu era obrigado a passar por aquilo ali, porque lá na frente Deus teria algum propósito na minha vida. Talvez se eu não tivesse passado por aquilo ali, cara... eu não teria aprendido muito que eu aprendi. Eu precisei chegar ao meu fundo de poço. Meu fundo de poço foi... né? meu fundo de poço foi separação, 2 tentativas de suicídio, Uau. depressão. Eu cheguei assim, ó, cara, no meu limite. No meu limite, é engraçado que chegou um dia que eu queria falar com Deus e não conseguia mais. Era como se ele fosse... vergonha, como se ele fosse a pessoa mais estranha da minha vida. E eu peguei na frente do meu computador assim, eu tenho até hoje lá embaixo do meu teclado. Eu digitei uma carta, botei essa carta em cima da mesa e falei, ó, meu Deus, tá aqui. Tá aqui. É o que eu tenho pra falar pra ti. Nossa, cara, chega, fica emocionado, arrepiar assim. O tamanho da vergonha, o tamanho da vergonha que eu tinha. Falar com Deus, porque, você escreveu... assim, a saída... ela é muito fácil, mas tu voltar pra um lugar é a mesma coisa que tu fazer um monte de cagada na casa da tua mãe, tu sair. Tu é um filho especial pra ela. Tu fez um monte de cagada, tu levou... E se fizesse um monte de cagada, um monte de coisa errada ali dentro, saiu, e depois de 2, 3 anos tu volta. Tu vai voltar como?
tu vai voltar como? Tu vai voltar com vergonha, tu vai voltar, se duvidar, tu não abre nem uma geladeira. Então, tudo pedindo licença, então eu tava a esse ponto, eu não sabia mais como chegar pra Deus. Só que eu fui obrigado a passar tudo por aquilo ali pra viver hoje o que eu tô vivendo. Então, a gente passou por separações, a gente passou por depressão, a gente passou por coisas assim que, se eu tiver a oportunidade de contar na íntegra qualquer dia assim, somente esse processo... Você aqui muitas vezes, né? somente esse processo assim, foi bem interessante. E foi muito difícil, assim, foi muito difícil a questão de oração, a questão de voltar, a questão de estar ali apegado. E daí eu passei por todo esse processo, passei por toda essa dificuldade e lutando juntamente na empresa e correndo atrás, porque daí eu tinha um compromisso fiscal com os meus funcionários e tinha um compromisso espiritual, e daí se virou uma bola de neve até o dia que eu escrevi essa carta. Chegou um obreiro da nossa igreja ali. Eu achei que ele ia me fazer uma visita e, mano, ele chegou pra me dar uma pancada. Fazer o que você precisava ouvir. Falou que eu precisava ouvir. E eu achei que tava tudo certo, assim, ó, porque eu tava na minha empresa e eu, cara, braço forte, buscando, Nossa, e lutando. E fodão. nunca tive preguiça de trabalhar, nunca tive preguiça nenhuma de trabalhar. Corria atrás, ia atrás, pá, trabalhando e acordando cedo, dormindo tarde, não sei o que. Aquela correria, né, cara? E eu cheguei e disse, não, eu sou foda, isso aqui não vai falir, mano. Não vai falir porque eu trabalho demais, mano. Eu sou correria, eu tô junto com a rapaziada e o negócio não andava e tal. Aí ele me mandou uma mensagem, foi lá, conversou comigo, me deu umas pancadas assim, daí eu falei, cara, eu preciso voltar. No outro dia, 2 dias depois, teve o pastor da igreja lá. Do nada, assim, os dois não se conversaram. Na época, como falei com eles, não se conversaram. Teve lá, falou comigo e tal, e a minha mãe me fez um convite, filho, vamos na igreja domingo tal, tem consagração dos filhos e tal. Eu disse, mãe, eu vou dar uma oportunidade. É engraçado a gente falar isso. Eu falei comigo mesmo, eu vou dar uma oportunidade pra Deus. Cara, quem sou eu pra dar uma oportunidade pra Deus? Eu imagino Deus olhando lá de cima, tipo... Vindo na minha cara falando... Você precisa aprender muita coisa. Pô, cara, tu vai dar uma oportunidade pra mim? Na verdade, quem tá te dando uma oportunidade sou eu, cara. Olha o quanto tu sofreu, olha um monte de pancada que tu levou, olha o jeito que tu tá voltando pra mim, tu quer me dar uma oportunidade? Não, né? E aí eu fui pra igreja aquele dia, cara, e naquele dia, pô, foi um dia assim maravilhoso, só que terminou o culto, eu tinha um evento no Beto Carreiro pra ir, de uns amigos nossos, que a gente envelopa alguns carros e tudo mais. E, cara, cheguei em casa, abri meu kit, fiz acho que 4 baseadinhas, montei, nada contra quem fuma, mas hoje em dia não me faz mais a cabeça. Fiz aqueles baseadinhos ali e tal, e fui pro evento. Fumei o primeiro, passei mal. Mal. O que tá acontecendo, né? Que troço é esse, né? Cara, que loucura. Fumei o segundo, passei mal. Eu falei, cara, eu não quero mais isso, cara. Falei comigo mesmo. Dia 14 de setembro. Vai fazer 1 ano agora. Claro que benção. Fazer 1 ano. Né, de 2022 aconteceu tudo aquilo. Eu passei 2022, 2023 com esse processo e tal. Dia 14 de setembro de 2023 eu falei, cara, que é isso? Falei pra Deus assim, Senhor, eu não conseguia dormir sem fumar, tá? Falei, Senhor, se eu não precisar mais colocar isso na minha boca e eu conseguir dormir tranquilamente, porque eu tinha muita ansiedade e tudo mais, aquilo ali me tranquilizava. Eu nunca mais vou colocar isso aqui. Eu nunca mais vou precisar disso aqui. E aí, eu nem percebi, mas aquele dia, cara, eu dormi como um bebezinho, assim, sabe? Porra, deitei na cama e apaguei. Eu tinha que fumar antes e tal. Eu falei, quer saber de uma coisa, cara? Eu vou pegar tudo que eu tenho e vou jogar fora. Usar de... Tudo. Desde da própria droga, quanto em si. Tudo que eu tinha, joguei tudo fora. Botei num saco, assim. Cara, eu tinha coisa ali que eu tinha pago... engraçado mesmo, muito. As coisas não são tão baratas assim. Mas olha que pensa. Eu era meio enjoadinho, né, na questão do que usava, então, cara, joguei tudo fora. Tem uma foto no meu celular ali, mano, que eu tinha um kit em si, joguei tudo fácil. Pra quem gosta. Tudo fora, E de lá pra cá, cara, eu achei que as coisas iam... agora as coisas vão melhorar, né? Agora a empresa vai começar a prosperar, minha vida vai começar a melhorar. Meu irmão, foi ali
eu achei que eu já tinha passado pelo meu deserto. Achei que tudo que eu tinha passado na empresa, tudo que eu tinha passado como família, como na minha família em si, eu achei que, né? E na verdade, eu tinha só botado o primeiro pé no deserto. Ali que ia começar a minha aprovação. Cara, e começou. E é Porrada. bem assim, né? Porque a gente... A nossa mente, a nossa fraqueza humana, a gente fala, não, agora, mano, agora... Aí que Deus fala, né? Tipo, vamos ver realmente. Vamos ver se Foi o Jó, agora... né, que passou por algo mais ou menos assim. Foi, cara, foi Jó. Vamos ver se realmente... Eu até Porque tava... Tira tudo, porque o diabo fala pra Deus, né? Tipo, tá, é fácil teu filho ser teu servo, né? Ele tem pra tudo, não tem dizer, esposa, ó. tem dinheiro, tem tudo, né? Aqui eu tava lendo, acho que dá pra ver lá, né? Tava lendo Jó aqui, ó. Então foi a palavra que eu tava lendo hoje de manhã. Então... Mas só pra galera que tá olhando ali, às vezes a pessoa fala, mas o negócio tá falando de empreendedorismo, eu até enrolei aqui. Tá falando de empreendedorismo, de negócio, de carreira, ou tá falando de Deus? Falei, cara, só pra vocês... Não tem como, uma coisa que eu aprendi. Quando você abre uma empresa e você olha de baixo pra cima, cara, você tenta pelas suas mãos, não vai. Por que eu tô falando isso? Porque, cara... Enfim, não é sobre mim. Mas quando você... Quando vem de cima e você coloca Deus como seu sócio majoritário, você fala, cara, no meu caso, né, gente, eu tô abrindo aqui a parte de Deus aqui, porque assim, por tudo isso que eu passei, eu vou chegar até nesse ponto, mas coloquei os pés no deserto, aprendi ali que agora eu tô chegando, então apanhei. Só que eu não tinha entendido uma coisa, acho que é Mateus 6,33, tem uma palavra muito certa que fala assim, mais ou menos assim, eu sou bem ruim para gravar as coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. O que eu fazia? Eu estava primeiro buscando todas as outras coisas, com a força do meu braço. Lutando, acordando cedo, dormindo tarde, madrugada, instalando placa na chuva, correndo atrás, pedindo desculpa para cliente, porque atrasou material, porque ficou desse jeito, porque não sei o quê, porque... E eu não buscava Deus e a justiça dele, cara. Eu fazia o meu papel de cristão na igreja, mas eu não sabia o que era buscar. Então eu comecei a pedir para Deus assim e tal, e eu comecei a entender que tudo aquilo que eu estava passando, era necessário passar por aquilo ali, cara. Era necessário, né? Hoje a gente está falando da empresa, mas eu estou falando um pouco da minha história de vida. Outros podcasts, talvez a gente venha aqui e fala focadamente só na empresa. Mas eu era obrigado a passar por tudo aquilo que eu estava passando. E daí, quando eu decidi buscar a Deus acima de tudo, foi aí que começou as minhas maiores batalhas. Porque daí vem na tua cabeça, pô, cara, tu tá buscando a Deus. Tu entregou a tua vida para Deus. E por que isso tá acontecendo? E por que eu não tô sem dinheiro? E por que não vem vendas? E por que o meu equipamento tá quebrando? E por que o meu funcionário tá revoltado? Só que eu aprendi, cara, que o seguinte... Tudo aquilo que eu contei aqui, que vem lá de trás, quando Deus me tirou do estaleiro, colocou a minha esposa na Mega, colocou o meu irmão na Mega, me colocou na Mega, colocou na cabeça do Patrick que eu deveria comprar a empresa, colocou na cabeça do meu pai que o dinheiro que ele ia investir com ele e com a minha mãe era para ele dar para mim e para o meu irmão investir. Tudo aquilo que ele fez era um projeto dele. Por isso que eu digo que a gente não deve sonhar os nossos sonhos. A gente deve sonhar o sonho dele. Entendeu? Porque ele já estava fazendo uma estratégia toda da minha vida e eu só deveria fazer o quê? Não, sim, senhor, eis-me aqui. E quando eu aprendi isso, cara, se eu falar pra ti que as coisas melhoraram, não, as coisas não melhoraram. Nem um pouquinho. Só que eu sei, não é que não melhoraram. As coisas melhoraram. As batalhas pararam? Não. Elas aumentaram. Só que hoje, até nós estávamos comentando ali antes, hoje eu sei lidar com as batalhas. Então, tipo assim, hoje eu tenho muitas lutas, e é o que eu falei pra ti antes. Cara, eu chego em casa, eu deito minha cabeça no travesseiro, a minha esposa, ai meu Deus, mas não sei o que, mas tem que pagar não sei o que, porque o boleto vai vencer, porque não sei o que, porque não teve venda, porque... E eu falo pra ela, cara, o dono disso aqui não é eu. Te acalma, né? Se essa empresa, hoje a Mega que vocês conhecem, se ela falir... É o Eduardo, empresário, que tá falindo? Beleza. Mas eu tô falando aqui pra vocês, pra quem tá vendo, que o dono daquilo ali não é eu, cara. O dono daquilo ali é ele. Então é o nome dele que vai ser envergonhado. Não é o meu nome.
Beleza, eu sou um ser humano simples, cara. Eu largo hoje, se eu tiver que catar lixo amanhã, eu vou catar lixo. Se eu tiver que vender bala no sinal, eu vou vender bala no sinal. Se eu tiver que trabalhar pra alguém, eu vou trabalhar pra alguém com muita honra e fazer muito melhor do que eu faço. Só que o sonho dele foi isso, então hoje eu sou um administrador da Mega. Eu tenho o meu nome, eu tenho o meu nome ali como CEO da empresa, no contrato, com todo esse processo que aconteceu, eu comprei a parte do meu irmão, ele me fez uma proposta, queria seguir outros ramos na vida dele, eu acabei comprando a parte dele, investimos em maquinário em si. Outro dia eu vou poder falar para vocês, ou até no finalzinho aqui dos maquinários que a gente tem, das propostas que a gente tem, mas hoje eu me coloco como apenas um administrador dos negócios de Deus. E eu falo para ele que o Senhor me dê condições de eu conseguir administrar esse negócio. Que o Senhor me dê condições de eu conseguir gerir esse negócio. Porque além de... E é fantástico isso, quando você pensa, cara, peraí, eu tenho a folha de pagamento para pagar, as vendas não vieram, mas Deus não vai deixar, não vai me desamparar, ele vai de alguma forma... Alguma coisa ele vai fazer. Cara, na época da pandemia, mano. E o dia antes do pagamento dos funcionários, vem aquela venda, às vezes, do valor exato que tu precisa, e o cara já vou pagar adiantado. Na época da pandemia, eu lembro de uma história que na época da pandemia fechou tudo. Eu digo, meu Deus, o que eu vou fazer? Cara, eu tenho um monte de coisa pra pagar, eu tenho a folha de pagamento, e agora eu não tenho dinheiro, tal. De repente um cliente liga, Eduardo, eu preciso envelopar meu caminhão, assim, tu consegue? Cara, eu sei que tá na pandemia. Liguei pro Cid, que é o rapaz que tava aqui no começo, galera, vocês viram no começo? Envelopando a geladeira aqui, mais um outro envelopador, o Valdo, falei, cara, vocês conseguem trabalhar aqui no galpão? Tal, não, consigo. Entregamos o caminhão, foi exatamente o valor da folha de pagamento. Olha só. Aí eu falei, caraca, então assim, hoje eu aprendi realmente o que Mateus 6,33 fala. Eu busco primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas acrescenta. Se eu falar para vocês que eu tenho planos na minha vida, eu vou dizer que é mentira? Não, não é mentira. Eu tenho planos de andar num bom carro, tenho planos de comer nos melhores restaurantes. Só que tudo isso são as outras coisas que são acrescentadas na tua vida. Então, assim, hoje tudo que está acontecendo na Mega é único e exclusivo à autorização dele. Tudo. Todos os negócios que a gente faz eu coloco na mão dele. Todas as segunda-feiras, a gente estava com um processo assim na época, eu até parei, retomamos agora. Eu já faço a minha oração pessoal. Agora, às segunda-feiras, a gente entra na empresa, eu faço uma oração com todos os colaboradores. Nessa oração, eu abençoo meus colaboradores, abençoo a minha empresa, abençoo os meus maquinários. Eu peço para Deus enriquecer os meus clientes, porque são eles que trazem os negócios para a gente. Eu peço para Deus... a Bíblia fala que a gente deve orar pelos nossos inimigos. Eu oro por eles. Por mais que a gente tenha inimigos, eu não quero o mal deles, eu oro por os nossos inimigos. A gente trabalha sempre pro bem das pessoas. No caso em que hoje eu verifico o seguinte, eu não tenho só que entregar materiais. Primeiro que eu entrego sonhos para meus clientes. Segundo que eu tenho equipes ali dentro, eu tenho famílias ali dentro, que o meu colaborador, às vezes, ele está passando por uma experiência na família dele, que talvez eu passei. Talvez ele está passando por uma dificuldade familiar, uma dificuldade no casamento. Cara, eu passei dificuldade no meu casamento. Eu passei dificuldade na minha família. Eu passei dificuldade na minha empresa. E então, hoje, eu não quero somente administrar um negócio como um empresário. Não, eu sou um empresário, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Hoje eu quero poder ajudar essas pessoas. Então, assim, eu decidi entregar a minha vida 100% para Deus. 100% em tudo, assim. Questão de evangelizações, questão de ajudar as pessoas, o que a gente pode fazer, a gente faz. E hoje eu entendi que Deus utiliza a Mega Comunicação Visual para isso. Não, com certeza. Hoje Deus utiliza a Mega para esse tipo de negócio. Inclusive, eu tô mostrando pra galera lá, eu vou mostrar pra galera lá na câmera lá, o trabalho que vocês fizeram hoje aqui. Ó, se a galera quiser fazer, até pra contextualizar, quiser passar as redes sociais pra galera que tá procurando, olha que bonito, galera. Era uma geladeira branca aqui, e aí tava destoando aqui do resto do estúdio, né? Vocês não conhecem o estúdio, né? Ó, vocês não conhecem aqui o espaço. Fez um diferencial aí na... Olha só. Então, aqui é o nosso estúdio. E aí, veio essa geladeira aqui, coisa maravilhosa. Olha isso, cara. Olha que fantástico. E a galera que quiser
quiser encontrar a Mega, onde que eles conseguem encontrar, quiser passar telefone, até porque esse podcast é bem regional, então a galera... Sim. Hoje a gente tem o nosso Instagram, né? Ele tá em constante mudança, então a gente tem o nosso Instagram hoje, que é o Mega Comunicação _ Oficial, né? E temos o nosso telefone, o 33461761, esse telefone também é atendimento ao WhatsApp. Vou deixar na descrição também aqui para o pessoal. Isso. Então, hoje além de tudo, né? Depois de tudo isso que eu passei em si, que eu contei uma parte da vida espiritual, vou ser bem breve aqui para a gente contar da parte empresarial. Esses 5 anos de trajetória com a Mega, por incrível que pareça, esse ano de 2024 foi o ano que eu aprendi a ser empresário, cara. Olha que fantástico. Eu achava que ser empresário era apenas abrir uma porta. Acordo lá de manhã cedo, abro as portas da minha empresa, meus clientes entram e a gente toca o negócio. Cara, é muito mais que isso. Além de toda essa questão espiritual que tem por trás, além de toda essa questão familiar, essa questão dos funcionários, cara, é muita coisa. Esses dias até o Marcel? Isso, o Joseph? O Joseph, né, do Sebrae. Isso, teve aqui no podcast, ele me ligou, eu fui escolhido para participar de um projeto aí do Sebrae. E a gente fez uma videoconferência, ele começou a me fazer umas perguntas. Eduardo, tu tem isso? Não. Tu tem isso? Não. Tu tem isso aqui? Não. Eu falei, pô, cara, eu não tenho nada, o cara me falou. Eu quero dizer que eu não sou nada. Mas é que geralmente, galera... Que tipo de empresário que eu sou, que eu só abro a porta do meu negócio e entra o pessoal aí... na produção, né? Focado em produzir, né? Mas isso é importante, olha só. Bom, eu queria até... Tá chegando no final, já nos podcasts, era pra ser 1 hora, já passou de 1 hora, tem 1h10 já. Até para contextualizar, eu digo para vocês aqui, eu também já atuei como consultor do Sebrae, sou engenheiro especialista em processo, mas eu digo para você que quando a gente tem o nosso negócio, cara, é muito louco, sabe? Eu sei que eu tenho que fazer, eu sei que eu tenho que olhar, mas eu tô tão focado em trazer recursos, trazer dinheiro para dentro da empresa, que eu acabo muitas vezes deixando de olhar para os processos, deixando de implementar o CRM, deixando de implementar o financeiro, então é muito importante procurar ajuda. Uma coisa que eu percebi que um dos nossos grandes problemas hoje dos empresários são que hoje a maioria dos empresários são o seu melhor funcionário. O dono da empresa é o melhor funcionário da empresa. Porque mais faz operação, melhor que roda melhor. Porque ele quer estar no meio de tudo. Ele quer trabalhar, ele quer vender, ele quer correr atrás, ele quer comprar, ele quer divulgar, ele quer instalar, ele quer fazer tudo. E, na verdade, isso não pode acontecer. Tu tem que ter separações. E agora, com todos esses processos que o Sebrae está nos passando, estou estudando bastante também, eu estou aprendendo que hoje a Mega Comunicação Visual, ela não é mais apenas uma comunicação visual. Então, nesses últimos minutinhos aí, eu vou falar bem rápido para vocês os projetos que a Mega está trabalhando. A gente ainda continua atuando no ramo de comunicação visual, toda a parte desde um cartão de visita até uma grande fachada de ACM, a gente faz tudo, letra caixa, envelopamento automotivo, personalização automotiva, mudança de cor de veículos, parte de vitrines, adesivos promocionais, etiquetinhas, toda essa área de comunicação visual a gente faz. E hoje a gente está entrando numa área muito forte, que é a área decorativa também. A gente está entrando numa área... A gente já entrou, na verdade, nessa área decorativa. A gente fez cursos, temos um outro curso agora que a gente vai fazer Rio Grande do Sul e São Paulo. Até final do ano a gente tem 3... Investindo para sempre trazer melhor. Até final de ano a gente tem 3 cursos aí em vista de trabalhos para se aperfeiçoar. A gente foi nas últimas 4 feiras que teve aí na Future Print, trazendo inovação, compramos um maquinário. Hoje a gente tem uma das únicas máquinas híbridas de impressão UV. Até essa geladeira ela foi feita na impressão UV. Depois que passou de soprador ali para ficar tudo certinho, cara, ele deu um brilho. É um tipo de impressão diferenciada. Hoje a gente faz, para vocês terem uma ideia, pode buscar no nosso Instagram, ele vai ser atualizado agora com essas novas informações. Hoje a gente faz impressão em vidro, impressão em MDF, impressão em acrílico. Se eu botar essa mesa que vocês estão vendo aqui em cima da minha máquina, eu faço a impressão que eu quiser em cima dessa mesa. Caramba, que máximo, sério? Então a gente faz, essa nossa máquina, ela imprime qualquer superfície, porcelanato, qualquer superfície que eu conseguir. Ela imprime direto na peça? Imprime direto. Eu tenho uma impressão da mesa da minha casa, que vai aparecer num vídeo que a gente vai fazer, eu estou transformando a minha casa. Hoje a gente faz uma reforma dentro de uma casa, sem cheiro e sem sujeira. Totalmente com revestimento vinílico. E depois, se a pessoa quiser tirar, é fácil tirar? Totalmente. Porque, por exemplo, se eu pinto uma parede de preto, para depois tirar a tinta preta, é horrível. É difícil. Para vocês terem uma ideia, eu tive que fazer uma reforma na minha casa por um processo que aconteceu. E eu vou adesivar chão, vou adesivar parede, tive que refazer os móveis, vou adesivar os móveis. Então, hoje a gente
reforma uma casa inteira. Eu preciso reformar o quarto do meu filho, não quero deixar cheiro. A gente trabalha com esse revestimento vinílico, que ele é antimofo, antibacteriano, anti-umidade, Diferenciado. não propaga fogo, material superfície lavável, ele absorve, ele aceita qualquer tipo de Posso passar água que não tem problema? produto de limpeza, já foi testado para isso. Então a gente vai estar entrando com esse ramo nessa parte no Instagram também. Vamos ter um trabalho agora que a gente está fazendo o envelopamento de um teto num apartamento de um cliente. A gente vai fazer o teto todo amadeirado do cliente. Então hoje a Mega ela está ramificando, além do que a gente já faz, a gente está ramificando para outros setores, né? Principalmente nesse setor decorativo, que é um setor que está super em alta. Hoje a gente tem aqui a nossa cidade ao lado, Balneário Camboriú, é o metro quadrado mais caro do Brasil, e olha quantos apartamentos. Então pense você fazer o seu apartamento, investir ali uma fortuna em imóveis, investir, daqui a pouco você precisa, quer dar uma reformada, quer dar uma inovada, vou jogar tudo fora? Não. Gastei 50, 60 mil imóveis, vou jogar tudo fora. A gente revitaliza Ou seja, tu muda a cor do tudo. escuro, quer deixar mais clarinho, fica... Seu estúdio, seu salão de beleza, seu escritório de advocacia, a gente reforma todo o ambiente. Claro que tem todo um processo, a gente vai chegar lá, vai dizer se dá, se não dá. Mas um exemplo, uma geladeira que era branca, fantástico. simples, quero dar uma inovada. É uma geladeira de uma área de festa, é uma geladeira que eu quero passar para combinar com os meus móveis agora. Você tem uma geladeira, comprou branca, mudou seus móveis para preto. Vai deixar aquele negócio branco destoando lá. Eu tava aqui, né? Todo escuro o estúdio. Toda branca. Uma geladeira branca. Inclusive, Então, tava hoje, escondida. Antes ela estava escondida, hoje ela aparece. Não, eu tô até pensando em colocar ela atrás aqui pra aparecer na câmera quando o convidado estiver aqui. Eu tô pensando em colocar ela nesse cantinho aqui, ó, porque agora ficou top. Agora ficou um item decorativo dentro do estúdio. E tem significado, né? Muito. Significado, né? Então, assim, hoje eu contei um pouco da história mais focada. O que eu quis trazer hoje para vocês foi um pouco da minha história de vida, para vocês entenderem que ser um empresário não é simplesmente abrir uma porta, né? Numa futura gravação aqui, que eu acredito que o Teimosia agora vai voltar com tudo. Futuramente a gente está conversando aí em ter até um programa interno da Mega aqui dentro, trazendo os nossos clientes para vocês conhecerem também. Tem que dar para o pessoal ver o que vai acontecer. O Teimosia Produtivo ele está se transformando na TV Teimosia. E o objetivo do TV Teimosia é trazer para você, empreendedor, para você, empresário, que não tem uma equipe de marketing, quer ter mais venda, quer gerar mais resultado, quer expor a sua marca. Não que você não necessariamente não precisa ter, você pode ter, a gente pode trabalhar em conjunto. Como vai funcionar? Semelhante ao podcast que a gente está fazendo aqui no Teimosia Produtiva, você vai ter o teu horário, assim como se fosse uma TV. Então imagina você tem aí você trabalha com micropigmentação. Então você vai ter o seu horário, você escolhe, por exemplo, sei lá, quinta-feira às 10 horas da manhã, você vai ter toda quinta-feira o seu episódio. Esse episódio vai ser produzido aqui pelo nosso Teimosia Studios. Além de ser produzido, a gente vai fazer os cortes para as redes sociais, ou seja, você vai ter material para você postar nas suas redes sociais. E além disso, o valor que você investir no episódio para você estar produzindo conteúdo conosco, ele vai ser revertido para você 10% em cashback em anúncio patrocinado. Ou seja, você vai ter um produtor de vídeo, você vai ter um editor de vídeo, você vai ter criação de arte para suas redes sociais, você vai ter anúncio patrocinado para que você consiga receber. E detalhe, o contato, quando alguém entrar em contato pedindo do seu conteúdo ali, do anúncio patrocinado, vai direto para o seu WhatsApp ou para o número que você determinar. Ou seja, você vai ter uma solução completa. Por quê? Também trazer essa questão da distribuição do conteúdo. Porque eu percebo que apenas produzir o vídeo, entregar o vídeo para muita gente, para muita empresa, talvez ela não tenha uma equipe que faça essa distribuição. Se somente produzir seria um propósito, é só produzir, ou seja, é só colocar na rede social. Então a gente vai entregar a solução completa para vocês. E se você tiver interesse, se você for de Itajaí, Balneário Camboriú ou de fora também, nós podemos estar produzindo aqui no nosso estúdio. E também tem mais um negócio bacana. A gente pode levar todo esse equipamento para a sua empresa e fazer ali aparecer a sua logo, entrevistando seus colaboradores, seus funcionários, seus clientes. Afinal de contas, nada supera a questão de prova social. Olha, o pitch não estava ensaiado, mas ficou um pitch fantástico. Então, trazendo esse spoiler para vocês, futuramente a gente vai ter o nosso canal aqui, onde a gente vai trazer os nossos clientes da Mega, para contar um pouco da história deles também, porque hoje a gente tem que fazer esse network, né? A gente tem que dar valor pro nosso mercado, mercado interno. Gente, quem compra da gente, né, também. Então a gente trazer para eles contarem um pouco da história deles, um pouco da empresa deles, tudo ramificado nessa parte que foi o intuito do nosso podcast, do nosso primeiro podcast, né? A nossa intenção na época. A galera que quando acompanhou, inclusive eu vou postar alguns pedaços ali, vou cortar algumas coisas também, vou postar algumas coisas ali.
Cara, foi lá no meu apartamento, na sala da minha casa, e hoje nós estamos A aqui gente transformou em Balneário tudo. Camboriú. Esse estúdio gigante que era Tu o lembra? tamanho da casa. Gravava com uma webcam, tu lembra? Uma webcam. Webcam, essa câmera aqui Verdade. e os iPhone. Isso, os iPhone. E o iPhone. Ficava no Colocava o ladinho iPhone, assim. que o iPhone conecta direto com o Mac, não é verdade? Nossas Então primeiras câmeras. o nosso intuito era trazer os nossos clientes para falar um pouco da história dele. O intuito da Mega ainda vai ser isso aí. Então a gente vai trazer, eu vou entrevistar o nosso convidado, nosso cliente. E em alguns outros episódios que a gente vai ter aí, eu acredito que eu vou poder falar um pouco mais das novidades da Mega, um pouco mais dos intuitos que a Mega está trazendo para o mercado, toda a parte operacional que a Mega traz. A gente vai depois, peço que vocês acompanhem nossas redes sociais ali, já tem alguns trabalhos. Hoje a gente está envolvido no Drift, a gente está envolvido... Inclusive, um abraço pra galera do Drift aí, né? Rapaziada aí. Isso é fantástico. Aí o Márcio Cabeça, que tem um coraçãozão, que eu aprendo muito com ele, cara. Cada Márcio vez que eu Cabeça converso com ele, cara fora do normal. Ele, o Juninho ali, o pessoal do Drift ali, é um pessoal que também abraçou a Mega. Hoje a gente, pra quem não sabe, todos os eventos que tem do Drift aqui, feitos pelo Márcio Cabeça, principalmente o Drift Fight, que é um evento final de ano, ele é todo produzido pela Mega Comunicação Visual. Fantástico. Então assim, a gente vira de sexta pra sábado, instalando material, imprimindo material. Teve uma época que a gente imprimiu mais de 700 metros de material. Caramba. Em menos de quase 3, 4 dias, produziu, bateu em Ilhéus, instalou, para ver toda aquela magnitude dos materiais que é acontecido lá, toda essa divulgação. Quem gosta de motor, né? Não era a ideia falar do drift, mas pra quem gosta de clichê, de fumaça, de pneu queimando, e também quem quiser dar umas voltas de helicóptero, até porque eu passei um mó cagaço andando de helicóptero que ele tinha. O cara parece que tá fazendo drift assim, cara. Eu tava com fone de ouvido, que nem eu coloco aqui no estúdio aqui, a hora que ele fez assim, o fone de ouvido veio pra cá, assim, eu vendo que meu rosto, na câmera tava... É loucura, é loucura. Aí meu pai mandou depois a mensagem, parece que deu medo, né? Deu medo. Então, assim, a gente vai estar trazendo um pouco mais disso aí para vocês, né? Um pouco mais da história em si da Mega, dos novos projetos. Peço que vocês acompanhem os canais aí das redes sociais. A gente vai estar atualizando muita coisa agora. Contratei um novo colaborador lá, que ele é focado mais nessa parte de redes sociais. Que então, massa. ele vai estar mexendo, vai estar me convencendo a fazer um TikTok para a empresa. Já tem, mas está quietinho lá, está me convencendo a movimentar o negócio. Eu ser sincero e falar para vocês que eu sou meio bicho do mato para as redes sociais. Por mais que sou comunicativo e tudo, mas não gosto muito de estar aparecendo diretamente assim, mas vocês vão conhecer. Convido a todos vocês, quem quiser conhecer a Mega, ela está hoje localizada na Rua Indaial, número 1786, bem próximo ao Forte Atacadista ali. Então, uma empresa bem localizada. A gente está em processo de reforma, está em processo de mudanças. E não tem como não ver, né? Não O tem prédio é como não pequeno, né? Todo Um galpãozinho de 400 metros quadrados ali que recebe, tem toda a estrutura, uma recepção muito confortável para você. Vai lá, toma um café com a gente, faz o orçamento. A gente vai estar disposto a lhe atender aí com o melhor que o mercado tem para lhe oferecer. Aí, com certeza, você precisa realmente, você tem que falar, porque Deus quer te usar, né, cara? Pô, só a tua história que eu espero que tenha motivado e inspirado muitas pessoas e que a gente tenha feito realmente a vontade de Deus, que é usar aquilo que Deus nos deu, que é a capacidade, a nossa trajetória. E como eu digo para as pessoas, cara, o inteligente aprende com seus próprios erros, o sábio aprende com os erros dos outros. Então acompanha esse podcast para que você entenda, e por isso eu trago pessoas melhores do que eu para contar essas histórias aí, para a gente poder entregar realmente valor e não somente ser um bate-papo vazio que falar um monte de bobagem. Então, sigam esse podcast, comentem, compartilhem, porque, inclusive, eu nem me apresentei no começo, mas não tem problema. De novo, pra variar. Eu sempre peço também para os nossos convidados, no final, deixar uma mensagem. Eu sei que já foram várias mensagens que você já falou, mas aquela mensagem realmente para inspirar, para motivar, porque talvez quem está assistindo a gente do outro lado, a gente não sabe qual a mensagem que ele está precisando ouvir, mas eu tenho certeza que sim, Deus vai usar a tua boca agora para falar, que venha do céu essa mensagem, e para a gente poder encerrar esse podcast, porque depois o convidado dá a mensagem final, então não tem mais o que falar. Vamos lá. Peraí, deixa eu mudar a câmera para virar. Peraí, você vai. A mensagem que eu deixo para vocês hoje é uma mensagem que muita gente fala, mas assim, primeiramente, antes de tudo, nunca desista dos seus sonhos. Isso é uma coisa que muita gente fala, nunca desista dos seus sonhos. Se você tem uma vontade, se você tem um desejo, siga esse desejo, siga o seu... Vamos falar de uma forma diferente, siga o seu coração. Mas seja sensível à voz de Deus. Ah, Eduardo, mas eu não sei falar com Deus. Como eu estou conversando, eu e o Edson estamos conversando aqui, foi uma das minhas orações mais sinceras. Deus não gosta daquela oração que você faz ela toda programada, com palavras bonitas. Deus gosta da pessoa sincera, da pessoa humilde. Então assim, os meus melhores momentos com Deus foi os momentos que eu sentei num quarto do meu filho
dobrei meu joelho, sentei na cama e falei pra Deus, Deus, senta aqui na minha frente que eu quero conversar com você. Eu preciso trocar uma ideia contigo agora. E eu fui o mais humilde e sincero possível que eu poderia ser com ele. Então, se você tem um sonho hoje, viva o seu sonho. Não desista do seu sonho, mas aprenda a querer seguir os sonhos de Deus para sua vida. Aprenda a ouvir a voz deles. Respeite os processos. Não queira passar para frente do processo. Se você tem que passar por aquilo ali, pergunta para Deus o porquê que eu estou passando por aquilo ali. Eu sempre falo, se você não aprendeu a dirigir, você vai querer pegar uma Ferrari? Não tem como. Você tem que aprender a dirigir, tem que passar pelos processos, tem que seguir cada etapa que você tem que seguir, mas nunca diga que você não é capaz, que você não pode, que você não consegue. A única pessoa que pode seguir esses sonhos é você. Você é o único que pode acreditar em você. Talvez se eu tivesse seguido o que algumas pessoas tivessem falado, até minha própria esposa chegou épocas, uma pessoa que hoje está do meu lado, chegou épocas que ela disse, não dá, não tem, não é isso. Só que eu tinha algo dentro de mim que eu aprendi e falei, Deus, é eu e o Senhor. Então, eu deixo essa mensagem para vocês. Se vocês têm esse desejo no coração, querem fazer alguma coisa, seja em qualquer área da vida de vocês, não façam pela força do próprio braço. Peçam a direção de Deus e aprendam a seguir os sonhos de Deus, que eu tenho certeza que vai ser o melhor para a vida de vocês. Isso aí, pronto. Recado dado, galera. Comentem, curtem, compartilham, porque mais pessoas precisam ouvir essa mensagem e essa é uma forma de você também estar contribuindo e pagando para que o nosso podcast chegue a mais pessoas. Então, apenas curta, comenta e compartilha aí, que é um ótimo pagamento pra gente, para que a gente possa estar dedicando o nosso tempo e trazendo mais conteúdo para vocês. Então, um forte abraço para vocês e até o próximo voo. Teimosia produtiva.